Fala, primeiro ano. Vocês estão bom, né? Então, como eu tinha dito no nosso atendimento, eu vou trabalhar de uma forma mais rápida, mas para ter o conteúdo mesmo. Antiguidade Oriental, que eram os temas dos nossos seminários, né? A gente vai começar com Mesopotâmia, tá ok? Depois Egito, depois Hebreus, persas e fenícios. Legal? Para a gente começar a falar sobre Mesopotâmia, é interessante a gente destacar a região onde a Mesopotâmia se encontrava, né? A Mesopotâmia se encontra no que a gente conhece como o crescente fértil. Observem, formato mesmo de uma lua crescente, tá legal? E por que crescente fértil? Porque é uma região muito, muito fértil, banhada por três grandes rios. O rio Nilo, que está aqui embaixo no Egito, faz parte da Mesopotâmia. O rio Tigre, que deságua no Golfo, e o rio Eufrates. E a Mesopotâmia é essa areazinha aqui que vocês estão vendo, que também está inserida dentro do crescente fértil. Tá ok? Então, essa é a região conhecida como Mesopotâmia que a gente trabalha. Beleza? Os primeiros povos a se fixarem nessa região, as primeiras civilizações a se fixarem nessa região, foram os sumérios, tá legal? Os primeiros foram os sumérios. Eles vão se fixar por volta aí do fim do terceiro, do quarto milênio antes de Cristo, né? Eles vão se fixar na região que a gente conhece como Baixa e Média Mesopotâmia, né? Vão desenvolver a irrigação, a agricultura, a arte, comércio. E um ponto crucial para a gente entender, eles vão desenvolver a primeira forma de escrita, que é chamada escrita cuneiforme. Por que ela recebe esse nome? Porque a escrita deles vão ser basicamente em forma de cunha, né? Então eles escreviam símbolos em formato de cunha, igual vocês podem observar aqui nessa placa. Eles não tinham papel, eles escreviam em placas de argila, né, em formatos de cunha, tá vendo? Então eles iam lá, faziam símbolos, e não era uma escrita fonética, mas era uma escrita simbólica. Eles faziam símbolos, e cada símbolo representava uma frase, uma ideia, um pensamento, alguma coisa que eles queriam dizer. Eles já começam a se organizar em núcleos, que a gente vai dar o nome depois de cidade-estado. Na Grécia, a gente vai falar muito das cidades-estados. O que eram cidades-estados? As cidades-estados seriam o equivalente para nós a pequenos países. Pensa na cidade-estado de Conceição do Castelo. Então, você tinha um núcleo urbano, a área urbana, e toda a área rural do município de Conceição fazia parte da cidade-estado de Conceição, que era governada por um patese. Patese, o pai, o rei. Esse rei ele podia ser um rei com funções políticas, militares, religiosas, ele podia ser um rei mais completo, um rei sacerdote, né? E nessa região da Mesopotâmia é que começam a surgir essas primeiras cidades-estados, tá? Começam a surgir as primeiras cidades-estados, e essas primeiras cidades-estados vão então dar origem ao primeiro império, o Império Acádio. O Império Acádio, ele foi o primeiro império organizado a existir, tá legal? Ele vai pegar toda a região ali, né, uma grande parte da região ali da Mesopotâmia, né? E vai ser o primeiro império unificado de que se tem informação, de que se tem ideia. Após o Império Acádio,
nós vamos ter o surgimento dos Amoritas, ou Primeiro Império Babilônico. Ou Primeiro Império Babilônico. O que a gente tem de destaque desse Primeiro Império Babilônico? O rei Hammurabi, que escreve o famoso Código de Hammurabi. Muita atenção para isso. Código de Hammurabi. Código de Hammurabi é baseado na lei de Talião, que significava basicamente isso: olho por olho, dente por dente. A sua pena pelos seus crimes é equivalente ao crime que você cometeu. Hipotético. Por sua culpa, alguém perdeu a mão. Então, você vai ter a mão decepada. Foi comprovado que por sua culpa alguém morreu. Então, sua pena vai ser a morte. Você causou a perda da visão de alguém. Sua punição, você vai perder a visão. Né? Olho por olho, dente por dente. Essa vai ser a lei de Talião e vai ser o primeiro código de leis, né, que surge na história da humanidade. Tá legal? Tinha 280 artigos, enfim, era bem completo para aquele período. Tá bem? Depois dos assírios, do primeiro Império Babilônico, você vai ter o Império Assírio, né? Que o primeiro Império Assírio, ele vai contar com o primeiro exército organizado, um exército quase profissional da história da humanidade, tá? Então eles vão dominar grande área ali da Mesopotâmia, do crescente fértil, né? Da região da Mesopotâmia. E esse Império Assírio, depois ele cai e dá lugar ao Império dos Caldeus, que vai dar origem ao segundo Império Babilônico. Do segundo Império Babilônico, destaca-se o imperador Nabucodonosor, que deixa como um legado para a humanidade os jardins suspensos da Babilônia, que figuram entre as 7 maravilhas da antiguidade, né? 7 maravilhas do mundo antigo. Tá legal? Até que o segundo Império Babilônico é dominado pelos persas, né? A gente pode ver aqui um mapinha. A gente consegue ver aqui um mapinha da região do crescente fértil, né? E os seus respectivos reinos, né? A Síria, a Cádia, a Suméria, os fenícios, a região da Palestina, o Egito, que está aqui no cantinho, tá? Então, é importante a gente estar destacando as principais cidades: Mari, Assur, Nínive, Alepo, Lagash, Susa, Nippur, Uruk, Ur, que a gente fala sempre. A estrutura social deles: topo da pirâmide você tinha nobres, guerreiros, sacerdotes, abaixo os artesãos e comerciantes, e na base, para variar, camponeses e os escravos, que eram os trabalhadores que tinham a obrigação de trabalhar e também tinham a obrigação de prestar serviço militar. Um ponto interessante desse período é que eles vão desenvolver o que a gente chama de modo de produção asiático. Eles desenvolvem o que a gente chama de modo de produção asiático. Modo de produção asiático, também chamado de modo de produção despótico tributário. Qual é o grande lance desse modo de produção asiático ou modo de produção despótico tributário? Qual é o grande lance disso daqui? O indivíduo, ele não era dono da terra. A terra não pertencia a um indivíduo privado. A terra pertencia ao Estado. Então, o indivíduo, ele tinha que pagar para o Estado para poder usar a terra.
Então, o camponês ele podia usar o solo, mas em troca do solo, da proteção, ele tinha que pagar tributo, ele tinha que pagar imposto, ele tinha que lutar pelo exército sem receber nada. Por isso que a gente chama de despótico. Tinha um imperador, um rei com poder despótico, com poder centralizado. É diferente de absolutismo, tá? Você não tem burguesia, você não tem modo de produção capitalista, você não tem dinheiro circulando ali, né? O capitalismo mercantil, o capitalismo industrial não é isso. Você não tem burguesia. Modo de produção despótico, o imperador tem poder centralizado, ele manda no que quer, em quem ele quer, e é tributário. Em troca da proteção e do uso da terra, você paga tributo. Tributo em forma de dinheiro ou tributo em forma de trabalho. Por exemplo, a construção das pirâmides do Egito. Muitos escravos trabalharam, sim, mas a esmagadora maioria, muitas vezes, era feito pelo próprio camponês, que em troca da proteção do Estado e do uso da terra, ele trabalhava na construção das pirâmides. Tá legal? Beleza? Sistema de economia, base da economia deles, que está aí, eles praticavam agricultura, desenvolveram a irrigação, drenagem, né, praticavam atividades agropastoris, artesanato, já sabiam produzir a cerveja, ora pois, bem, e chegavam a desenvolver um comércio, porque era uma zona de passagem. Se você pegar a região da Mesopotâmia, por aqui era tudo área de passagem, de trânsito, de caravanas. Então você fazia comércio o tempo todo ao longo dos rios, o tempo todo você estava comercializando aqui nessa região. Tá legal? Então eles vão desenvolver essas atividades comerciais com bastante intensidade. Um outro ponto interessante da Mesopotâmia vai ser a construção dos chamados zigurates. Zigurates, aqui a gente tem um exemplo de um zigurate, tá? Um zigurate, muitas vezes, ele não pensa que o zigurate era um castelo, um lugar para habitação. O zigurate era uma construção que tentava aproximar o homem do céu. A própria Torre de Babel, acredita-se que foi um grande zigurate que eles construíram, que tentava aproximar o homem do céu. Então, um zigurate ele servia como templo religioso, servia para do alto estudar os astros, as estrelas, as estações do ano, porque eles já vão desenvolver isso 2.000 antes de Cristo, tá? Então a gente tem tudo isso aí dentro desse período histórico que é relevante, que é interessante da gente saber, da gente destacar. A religião deles, um ponto marcante aqui da religião deles é que eles eram politeístas, com exceção dos hebreus, eles eram politeístas e acreditavam em deuses com características antropomórficas e zoomórficas. Então, os deuses deles muitas vezes tinham forma humana, forma de animais, né? E a mistura de antropozoomorfismo, deuses com partes humanas e partes de animais. Né? Para eles, os deuses eram imortais, detinham poderes sobre o homem, sobre a natureza, muitas vezes assumiam comportamentos humanos, inveja, ódio, raiva, e desforrava tudo na humanidade. Né? Então, os deuses para eles muitas vezes eram aqueles deuses vingativos, aqueles deuses que assumiam realmente sentimentos humanos e desforravam na humanidade em si. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida é só vocês me eu estava dizendo, eu não sei se saiu o áudio meu aqui, o retorno aqui não deu certo. Então a gente encerra aqui. Qualquer dúvida é só perguntar, é só falar. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Valeu? Beijo. Fiquem com Deus.